Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Que Pode na Obra. Hoje o assunto é maravilhoso, mas antes de tudo eu queria agradecer a Sebrace, que é a marca do vidro, você já conhece, que deixou tudo isso aqui ser possível. Obrigado, Sebrace. Você vai ficar com a gente até o final, porque hoje a gente trouxe um especialista em empreendedorismo. Por que eu tô falando isso? Porque a família toda do cara é empreendedora e ele tá ali, ó, na raiz, na veia dele, o empreendedorismo, e ele vai contar tudo pra gente. Seja muito bem-vindo, Fred. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga falar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho do que a gente tem feito nas novas lojas, falar um pouquinho da madeira, que é algo que acaba trazendo aí uma felicidade para a gente estar podendo falar aqui e dividir com vocês. É um material tão nobre, né? Hoje eu vou te falar que acho que o que eu tenho percebido nas arquiteturas modernas, nas casas novas, que ela está realmente em evidência. É isso aí. Acabei de falar com você lá no teu estúdio. Lindíssimo. É a madeira que está aqui, é a madeira que está trazendo essa beleza. Então, acho que tem muita coisa para a gente falar aí. Tá madeira, certo. tratamento, pintura. Tá Como certo. que a gente vai trazer isso aí para esse momento da construção. Reflexão, de aprendizado. Então, você fica comigo. É isso aí. Já deixa Vem com sua a gente. curtida, vem com a gente. Deixa sua curtida, se inscreve no canal que não te custa nada. Aproveita e manda esse conteúdo para aquele seu amigo que está precisando aprender um pouquinho mais sobre empreendedorismo e também sobre madeira. Combinado? Então, vamos lá. Fred, eu queria começar com você entendendo um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua família, da sua raiz, porque histórias de empreendedorismo sempre são muito bem-vindas porque inspiram a gente, né? E a sua é super bem-sucedida, então conta pra gente, como é que começou essa história? Então, eu costumo dizer que eu sou nascido e criado dentro de uma loja de material de construção. A gente veio realmente do material de construção bruto. Isso começou lá atrás com meu avô, por parte de pai, que começou muito pequenininho, trabalhando com pedra. Aí, na região serrana mesmo, do na Rio. região serrana, numa cidade chamada São José, né? São José do Vale do Rio Preto. Hoje uma região agrícola, uma região super legal. Então, ele começou nessa parte do material de construção, depois da pedra, manilha, abriu uma loja de material de construção lá, família grande, são 7 irmãos, e alguns ficaram com eles, outros foram tentando abrir o seu próprio negócio. Meu pai foi um dos que deu esse passo para abrir o dele, abriu uma loja na Posse, que é uma região próxima de São José, ali, uma meia hora. E daí, com a união com a minha mãe, veio a sociedade abrindo mais uma loja, que é a SJL, que fica em Itaipava, que é onde a gente hoje está lá. Hoje eu trabalho lá há mais de 20 anos. A JSL. SJL. Eu sempre confundo, Aham, desculpa. é difícil mesmo. Nem a gente entende muito o nome, mas depois eu te explico. Isso aí já é outro assunto. Tá certo. É para um outro podcast. É isso aí. grande. Rende, viu? Esses assuntos Não, rendem. vamos mudar. Essa loja, ela é o material de construção. A SJL é tudo. Eu costumo dizer que ali é a base, a nossa base, né? Se a gente hoje dá um passo para uma nova loja, como a gente fez a Renovar, que é uma loja de tintas impermeabilizantes, ou se a gente hoje está dando mais um passo de acabar absorvendo uma loja que era concorrência e que hoje é nossa, que é a Eucalipto Madeiras, a própria CRC das Esquadrias, é por causa da base que a gente foi construindo ali na SJL. Você acha que essa coisa de família ajudou vocês a criarem esse... É um grupo, né? Porque tem várias empresas Te diria ali que dentro. sim. Hoje somos 5. SJL, CRC, Play Play Verde, Verde, Renovar e Eucalipto. Acertei. São Ali. 5 empresas que estão ali E trabalhando. tem uma de aluguel de guindastes também, não tem? Aí acaba sendo tudo feito por uma ou por outra. Tem a consultora, porque a gente também constrói alguma coisa, não para nossos clientes, mas constrói para fazer uma venda, uma obra nossa mesmo, como a gente pegou o Eucalipto agora, fizemos uma loja. Então acaba que... Vocês são empreendedores natos, né? Eu acho que é por causa da família. Você falou do assunto da família, eu acho que foi por causa disso. Família cresce e família trabalhando junto, o que acontece? Briga. Se vocês têm uma família que trabalham junto e que nunca brigaram, ó... Vocês estão fazendo alguma coisa me errada. dá a receita. Me dá a receita que lá a gente briga.
Mais briga, mais se entende, né? Então, é uma briga, não vou falar que é uma briga saudável, porque eu acho que não tem essa daí, mas é uma briga honesta, falando assim, porque são desentendimentos de negócio, não desentendimentos de falta de honestidade. Acho que esse é o pilar da nossa relação. Visões convergentes. Sim, não dá pra ser igual, né? Que é Eu normal, sou gente. totalmente diferente do meu irmão e que hoje, sem o meu irmão, a gente não tava trabalhando na SJL, por exemplo. E que sou totalmente diferente do Maurício, que é meu tio. E que talvez seja por isso que a gente foi abrindo outros portfólios. Porque não dá pra trabalhar junto, literalmente, né? Eu acabei, como eu te falei, estando lá há mais de 20 anos. E ele, que realmente estão voltando aí um pouquinho da história, ele que foi o protagonista inicial junto do meu pai, que botou a SJL para frente, que no começo só era madeira, né? Engraçado falar isso, porque era uma loja especificamente de madeira. Começaram trazendo madeira do sul da Bahia, madeira lavrada, que isso... Ele me contou uma história que ele foi pro sul da Bahia, ficou meses teve lá. esse assunto. Meu pai já morou na Bahia, eu já morei na Bahia. Quando é? criança de 5 anos, porque meu pai quis ter uma serraria lá, no interior da Bahia. Então, a nossa história, ela é ligada à madeira na origem. Na origem. E acabou a gente, com o crescimento do grupo, perdendo um pouco isso. E agora, com esse momento de mercado, que já é um movimento do mercado que eu acredito que está vindo aí de uns 10 anos para cá, eu tenho percebido que isso está muito mais segmentado hoje, né? Por que eu estou te falando isso? Porque, vamos lá, um arquiteto, né? Um arquiteto que hoje tem uma obra de grande porte, ou um cliente... alto padrão. De alto padrão. Assim. Né? Hoje ele não vai entrar numa loja de material de construção para escolher nada com o cliente dele. É difícil, e a gente entende esse público. Por quê? Porque ele quer ver opções, ele quer ver... Ele quer testar, tem que fazer composição. Ele quer passar a mão, ele quer entender a cor, ele quer ver várias opções, né? Então, assim, a gente, por estar dentro de uma loja de material de construção, posso te dizer... Cara, com toda certeza, é muito difícil, poucas ou quase nenhuma vai ter um mega showroom de madeira para te mostrar, dentro de uma loja de material de construção. São tantos produtos, hoje a gente tem 8 mil itens cadastrados numa loja de material de construção. Porque o material de construção é o que tem de mais completo, né? Para você construir uma casa, vamos falar assim. É para você entrar ali e resolver seu problema. Hoje, as lojas de material de construção, você resolve o seu problema do início ao fim. Só que, com isso, o nosso portfólio em alguns itens, é difícil você ser completo. É difícil você ter uma loja de material de construção que ela vai ter do bruto, né? Que a gente chama lá da fundação, da tábua, para fazer caixaria, da ferragem, do cimento, da areia, da pedra. Quando ela chega no acabamento, ela vai ter lá os 150 modelos de piso que vai ter num showroom. Impossível. Entende? Com isso tudo no portfólio. Uma loja especializada que você quer dizer, né? Não tem como comparar. Exatamente, como lojas especializadas. Então, eu percebo isso muito claro hoje no mercado. Que esse cliente que tem um poder aquisitivo, que quer escolher, que quer se envolver junto ao arquiteto, ou o próprio arquiteto que está cuidando dessa obra, ele quer estar indo para uma loja segmentada. Então, quando ele chega na parte da madeira, que hoje, na minha visão, é o que está fazendo a diferença nas grandes obras, é o que está ali gerando a beleza, é o que está dando... A madeira, ela traz nobreza ao projeto, né? Traz cor, traz vida, traz tudo que hoje eu vejo nas grandes obras. Hoje, você pegar uma obra de poder aquisitivo alto, você pega um projeto aí, acho que é melhor eu não citar nomes de arquitetos renomados, mas que tem vários aí que a gente conhece, gosta. E você sempre vê pérgolas, balanços. Hoje tem o MLC, que é madeira laminada colada, que são madeiras para grandes vãos. Então, hoje, você vê esse padrão de obra, né? A madeira quase que entrando ali como a cereja do bolo. É ela que vem para dar cor, ela que vem para trazer todo esse acabamento da obra, né? Sim, eu percebo isso, Fred, também. A galera acha que é umas bobeirinhas, mas não é. Sempre me perguntam como eu consigo antecipar tendências, entendeu? É nessas bobeirinhas que vocês acham que é bobeirinha, mas não é. Por exemplo, Pantone anunciou a cor do ano. Cara, a cor do ano da Pantone é parcialmente quente, é um begezinho, se eu não me engano, e tal. Quais são os materiais que podem entregar esse tom
de maneira natural. Porque tem uma coisa muito séria no arquiteto. O arquiteto não gosta de nada que imita nada. Sim, aquela coisa fake, né? Aquela coisa esquisita, né? Exatamente. Que no final você acaba... Ah, não quero mais isso, né? A gente até enfrenta isso no alumínio madeirado. Inclusive, hoje em dia Sim. tem pinturas tecnológicas assim, que você, de longe você não diz. Não, hoje tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal. Eu tenho muita coisa pra te falar disso aqui. Mas tem o arquiteto raiz que quer a madeira. Que ainda quer botar... Eu vejo isso muito no arquiteto raiz, como você falou. Ele tá hoje aceitando as novas tecnologias, como você bem disse. Um alumínio, alguma coisa com laminação 3D, que hoje a gente tem PVC com laminação 3D. São coisas que a gente tem na loja, né? Então, eu vejo eles aceitarem isso, mas em alguns momentos realmente não abre mão de estar fazendo algo com a madeira real. Ou vai ser uma brise, ou vai ser um próprio pergolado, ou vai ser um banco com um balanço. Sim. Alguma coisa na realidade tem. E você citou num ponto que eu acho muito legal. Ah, tem a cor da tendência do ano. A madeira você consegue fazer. Se ela, por exemplo, volta a falar do teu estúdio, que é lindo, muito legal. Aqui na mesa que a gente está vendo, tem madeiras de 3, 4 tons. Né? Facilmente. Então, isso a madeira, ela tem tanto hoje madeiras claras, né? Madeiras de lei, né? Vamos falar assim, madeiras de lei que são certificadas com rastreabilidade do IBAMA, quanto as madeiras tratadas, né? Que já não tem essa necessidade, que são madeiras de reflorestamento total. Vamos falar de um pinus. Hoje, uma das nossas lojas, a gente vende o pinus Eliote, que não é o mesmo pinus que eu até bem pouco tempo conhecia. Qual a diferença? Então, vamos lá. Qual que é a diferença? O pinus tem várias classificações de espécie, né? Como o eucalipto, que a gente trabalha há muitos anos lá. Tem vários tipos de espécie. Então, o pinus de caixaria, o pinus barato, o pinus que a gente vê ser usado na obra e ser jogado fora, ele é de uma espécie X, eu não me recordo aqui exatamente o nome. O pinus de construção, que é feito o tratamento, que é feito uma madeira de MLC, por exemplo, em pinus, ela já é da espécie Pinus Eliote. E tá, e qual que é a diferença? Trocando em detalhes bem rápidos, para a gente não se alongar muito nisso, ele demora muito mais tempo a dar o corte do que o pinus, que é, no caso, o simples. Então, a densidade é diferente, a forma que ele vai entrelaçando ali aqueles... Os veios dele lá, né? A porosidade. Clara de falar assim, exatamente. É diferente do pinus comum. Então, a qualidade é diferente. Você não vê ele rachar tanto qual racha o outro, você não vê tanto nó como dá no outro, você não vê ela quebrar como quebra o outro. Então, o pinus hoje, cara, ele é muito legal. Me surpreende até tudo que a gente tem de pinus hoje. E tanto na parte estética, que é lindo, às vezes você vê uma parte de pinus aí com os nós e tudo mais, mas... Tem um outro tipo ainda, que é o clear, que ele é totalmente clarinho, não tem nó, cara. Então, você pega um pinus, é muito parecido com marfim. Olha aí a tendência da cor. Entende? Então, a gente parte do claro até madeiras escuras, como um cumaru, como o IP, o antigo IP, que era uma madeira bem escura. Aí, hoje tem alguns trabalhos também que são madeiras queimadas. Então, assim, tem, cara, a madeira... Me explica essa questão da madeira queimada. A madeira queimada é uma técnica japonesa, né? E onde que você pega mesmo com maçarico, né? É feito muito em pinos. Você queima, então ela fica preta, depois você vem com um tratamento de um stain. Mas faz isso para pegar a cor? Para ficar preto mesmo. É mesmo? Preto, com a estética da madeira. Cara, é muito legal. Acho que esse é mais uma história que a gente tem nessa loja boutique hoje nossa de madeira. Que a gente acabou transformando a Eucaliptus em uma loja boutique de madeira. Então, se você entrar hoje na Eucaliptus, você vê lá, cara, facilmente 40 displays diferentes, tamanho de 2 metros, por exemplo, de altura, por 70, onde você vê tipos de madeira diferentes, tonalidades diferentes, mas, acima de tudo, ideias diferentes. O que eu te falo como ideias diferentes? Hoje o que está na moda? O ripadinho, o frisadinho. Sim. Então, lá você vai ver 4 tipos de ripadinho, por exemplo. Com materiais diferentes. Com materiais diferentes e com desenhos diferentes. Né? Vamos lá, tem um ripadinho fininho, que ele vai ter 1 centímetro da madeira e 1 centímetro de vão ali, de rasgo. Aí vai ter um maior, que vai ter 2. Aí vai ter com mais profundidade, com menos profundidade. Sim. Tem um lambri, por exemplo, que ele é mais fininho, mas que a gente consegue fazer ele com um lambri de 5, um lambri de 7, um lambri de 10. Então,
isso é muito importante que a pessoa vá realmente até uma loja dessa, como a nossa, ou como várias Para poder outras que entender tem, do material, né? para entender, ver todas as possibilidades que ela tem de fazer com a madeira. Então, Uhum. ela fala, eu quero botar na minha varanda um ripadinho. Tá bom, mas um ripadinho hoje, realmente, você tem escolhas. Uhum. Você não precisa de pegar, achar que vai ser um ripadinho que o arquiteto vai escolher, às vezes muito bem escolhido por ele. Mas você tem escolhas, cara. Você tem um ripadinho que é exatamente isso. Ah, você quer um vão maior? Uhum. Então, você gosta ali, talvez, de 6 centímetros com um rebaixo de 1? Uhum. Não, É poxa, muito personalizado, né? e a gente consegue atender isso para o cliente hoje. Bacana. Exatamente é o que a gente consegue atender. Porque o cliente tá vendo lá e acaba dali, pô, eu gostei disso. Uhum. É isso que eu imaginava para minha varanda, é isso que eu imaginava botar dentro do meu quarto, porque muitas vezes estão fazendo atrás de cama, cara. Tem muito, né? Isso tá muito em evidência. Eu tô vendo muito a questão da madeira, justamente porque ela traz esse aquecimento para o ambiente. Sim. A gente está usando muito Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Claro. O refletivo bronze, tem alguns que chamam de refletivo incolor, cada um dá um nome para ele, mas Sim. ele é bronzezinho e tem uma certa reflexão. E a gente está vendo muito casado junto com a madeira, os arquitetos estão usando junto com a madeira, porque fica, assim, lindíssimo e perde completamente, por causa da madeira, a questão mais fria do vidro. Sim. Porque todo mundo fala, vidro refletivo é coisa de fachada de empresa. Sei. Gente, não é. Eu também acho que não. Fica Totalmente. lindíssimo o vidro refletivo bronze com uma janela de madeira. Agora sim, Fred, eu acho que o grande calcanhar de Aquiles da madeira, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque com certeza temos novas tecnologias, é a durabilidade, a questão, vai na área externa vai bater muito sol, vai bater muita água. Quais são os novos tratamentos, as novas tendências para melhorar essa questão? Sim, isso sempre vai ter, né? A madeira, ela sempre vai te trazer uma manutenção, né? E não tem jeito. Agora, temos sim hoje, a gente tem uma loja de tinta, tem a Renovar. A gente trabalha lá com tinta impermeabilizante. E cada dia a gente percebe um novo produto chegando ao mercado. Hoje, por exemplo, tem verniz poliuretano, bicomponente, que você faz a catálise e aplica na madeira. Isso já te dá uma vida longa absurda. Tem a parte de tratamento com stain, que é uma parte que ele impregna na madeira, né? Ele penetra, mas ele não dá superfície, ele não dá casca, ele não dá lâmina. Então, para quem quer algo mais natural. Rústico, assim. Mais parecido com a madeira. Pô, não querer uma Brilhoso. película. Exatamente. Não, é madeira, mas eu acabei criando algo aqui em cima que eu não gostei. Eu quero a madeira natural. Então, o que é? Então, você quer um stain. Você quer algo que vai proteger a tua madeira, mas que não vai te dar realmente aquela sensação que você envelopou, que tem um plástico ali em cima. Isso, fatalmente, vai te gerar uma manutenção um pouco maior. 2 em 2 anos, para aquilo estar perfeito. É justo, não é justo? É isso que você imaginava? Uma coisa que, às vezes, a pessoa passa desapercebido na maioria das pessoas que estão fazendo o tratamento, é que a madeira ela precisa de ser tratada em todas as faces. Então, a pessoa faz um deck. Ela pegou, montou o deck, aí que ela lembra que ela tem que invernizar. Passo só por cima. Ela tinha que ter lembrado que ela tinha que ter invernizado antes. Pelo menos 1 ou 2 demãos na parte inferior. Para você começar a blindar a entrada da umidade. Senão, isso você acaba se gerando ali um foco. E, é claro, ele vai dar uma reação com o que você passou em cima ali protegendo. Então, a vida útil vai ser menor. Isso é uma dica interessante. Eu não sabia disso, por exemplo. É fundamental. Então, quando você compra uma esquadria de madeira, essa esquadria já tem que vir impermeabilizada, tratada? Porque se tratar depois, as faces internas vão ficar sem tratar. Então, os cortes da minha esquadria, sim. Como ela vai ficar o tempo? Sim. Eu acho que é justo que ela já venha ali tratada por dentro com provavelmente um stain. Algo incolor, algo que vai te dar aí vai fechar aquele poro, vai fechar aquela entrada de umidade. Acho que sim, eu acho que vai te ajudar bastante na tua manutenção da tua esquadria. Entendi. Tá? Não é que é fundamental. É importante. Porém, a gente falou aqui de um deck. Um deck, ele tá totalmente no tempo, né? A gente tem de Totalmente deck exposto. que é para realmente ficar no teu varandão ali, junto à tua piscina. Então, são áreas que vão pegar realmente sol, chuva, diferença de umidade muito maior do que uma esquadria que muitas das vezes vai estar trabalhando interno. Então, acho que, primeiro de tudo, pelo menos na parte externa, se preocupa antes com o tratamento. E isso só é lembrado fatalmente pós.
quase que na totalidade, as pessoas só vai se preocupar o que ela vai pintar o deck dela depois que vê tudo pronto, lindo. Aí começa aquele todo trabalho de lixar e de sim fazer o acabamento. Só que não consegue fazer todas as faces. Então isso é importante na madeira. Escolhe o produto, escolhe o acabamento que você quer, mas lembra de tratar antes do início da montagem. Cara, isso que você falou aí é essencial, assim, eu particularmente não sabia. Engraçado que nesse bate-papo nosso aqui, não tem nenhum episódio que eu ainda não tenha aprendido algo novo. Não, acho que você tá entendeu? fera. Eu te falei isso antes, você tá aprendendo imagina! muito de material. Já vão te contratar para ir pra obra. Ó, quero você na obra. Vai virar gerente de grandes obras. Oh, meu Deus. Tô recebendo aqui a Não, promessa. acho que vai ser o próximo. Mas assim, eu fiquei chocada, porque é uma coisa que, teoricamente, é instintiva, né? Como é que você vai colocar um deck sem tratamento e depois vai fazer o tratamento? Poxa, mas a parte de baixo... Totalmente superficial, né? Totalmente Exatamente. ali em cima, E aí vem o cara cobrar chateado porque o deck estragou, porque tá oco, porque isso, porque aquilo, mas Isso aí. não fez o negócio direito, Ou que né? não tá durando a teoria do que a lata que ele comprou, porque ele comprou um produto que normalmente tem ali uma vida útil, né? Ele tá sempre dizendo na lata. Ah, não tá... Pô, aquilo tinha uma vida útil de 6 anos. Deu 2 anos, aquilo já acabou. Por quê? Né? Então tem toda essa questão de tratamento, toda a questão de como fazer, da umidade que aquela madeira tá, o que ele vai ter que fazer antes, ele vai deixar a madeira realmente secar um pouco mais para começar a fazer a aplicação dela. Áreas úmidas que a gente tem dentro de muita floresta, coisa, cara, tem muita coisa. Aí a gente sempre fala, procura uma loja legal, procura um profissional bacana, sabe? Alguém que vai te ajudar. E te ajudar mesmo. Às vezes, cara, nada mais do que você pegar, às vezes, ler realmente uma embalagem ou ler sobre o produto que você está comprando, que são textos super curtos, gente. Sim. Não, e a gente tá na era da informação, Cara, né, Fred? a pessoa não- Assiste o que pode na obra que você vai Assiste aprender. a gente, pergunta, manda mensagem, pô. Exatamente. Ou perde 5 minutos. Cara, pegar uma embalagem de tinta ou uma informação de um fabricante na própria internet, na próprio site dele, você não perde mais de 5 minutos para entender o que ele está te pedindo. E vai estar lá, pô, aplica nas 4 faces, de 2 a 3 demãos, 4 demãos. É muito rápido. E você acompanha, ou você cobra o teu arquiteto, ou você cobra a pessoa que você contratou para estar fazendo. Porque muitas das vezes também a pessoa contrata um serviço com chave na mão. Aquela velha história que a gente conhece. Cara, fatalmente o pintor que está pegando para entregar com a chave na mão, que já teve o preço dele apertado por uma outra mão de obra anterior, ele já é o final da tua obra, tu imagina bem. Pintor é o quê? Pintor é o que está Acabou a obra. finalizando para te entregar. Às vezes o orçamento do cara que está contratando ele já acabou. E o cara fala, meu irmão, pô, pinta isso aí por cima mesmo, entrega pro cara e tchau. É isso aí. Entende? Então, muitas das vezes não é culpa nem do profissional que está te atendendo, mas por um aperto financeiro de uma gestão de obra completa. Então, eu não tenho tempo para acompanhar minha obra. Tudo bem que você não tem tempo, mas... Contrata um especificador para fazer isso para você. Contrata alguém sério, sabe? Realmente que entenda do que está fazendo. E se você sempre puder entender um pouquinho e cobrar, acho que, Ótimo. Acho que vai ser benefício para você. Sim. Eu acho que assim, o Fred, a beleza da obra tá aí. Não existe ninguém que seja 100% cru e não existe ninguém que saiba 100% de tudo. Ninguém. Não Pode me existe. perguntar algo aqui que eu vou engasgar contigo, eu vou esquecer um nome, eu vou esquecer um tratamento. Isso aí. Não, olha, Stephanie, hoje E é normal, dá sabe? para fazer, mas eu não sei, né? E, cara, acho que isso é importante. Isso é normal. Então, assim, você ir na sua obra, cara, se você não sabe, questiona o profissional que tá ali. Exatamente. Ele tá ali para te ajudar também nos seus problemas, sabe? Exatamente. Não é só, fui pago para limpar esse vidro aqui e ponto final. Não, cara, os caras estão ali para te ajudar, eles estão dentro do seu empreendimento, né? Exatamente. Estão dentro da tua casa, né? Estão dentro da sua casa. É a tua casa. Depois que você tá com a casa Exatamente. pronta, fechou, você já não quer mais que ninguém entre. Só que aquelas pessoas participaram da tua casa desde o primeiro buraco lá no chão, para criar uma primeira sapata, uma primeira fundação. Eles sabem mais da sua casa que você nesse momento. Muito mais. Se tá feito é legal, se não tá, né? Exatamente. Sabe muito mais. Ô, Fred, a gente falou um pouquinho sobre madeira de lei e eu queria entrar nesse assunto porque o mercado da madeira sofreu com a questão do desmatamento, Sim. essa questão da gente começar a ter um pouco mais de consciência ambiental e tal. Sim. Esse movimento de 10 anos para cá, o que você tem visto do mercado de madeira para poder estar ajudando nessa questão ambiental?
Olha, eu vou te falar pelo mercado interno, né? Que é onde a gente trabalha, Venda Brasil. Uhum. E já não é nem de 10 para cá, já tem mais isso. É bem controlado, tá? Uhum. Tem um sistema, que chama o sistema DOF do IBAMA. Toda madeira é rastreada realmente. A gente, quando compra uma madeira, a gente tem que estar cadastrado para poder comprar essa madeira. Eu tenho que dar um ok no sistema que eu estou realmente fazendo aquele pedido, né? Porque antigamente você podia simplesmente tirar uma nota fiscal no meu nome Uhum. e mandar a carreta e acabar entregando em outro lugar. Hoje não. Hoje eu tenho que falar, não, eu fiz esse pedido realmente, estou te dando um ok aqui, aquilo tá no meu estoque. Então, assim, A carreta tem que te entregar aonde está a nota. sim, depois que chega lá eu dou o ok que eu recebi. Então, assim, tem um rastreio, sabe? Então, eu não vejo hoje um madeireiro, quem vende a madeira, como quem está desmatando. Uhum. Eu acho que isso é muito político, né? E, pô, é um assunto que hoje Político-cultural que pô, acabou ficando na nossa cabeça, é né? exatamente. O que a própria mídia faz também, né? A gente aqui nada mais é que uma mídia. Então, Sim. estamos batendo papo, acho que a gente não deve entrar nesse assunto aí de diferenças de Pesado, informações muito pesado. com um momento confuso do Brasil. Vamos tomar um café ali depois. Mas, assim, tem controle, tá? Não vejo madeireiro hoje que vende a madeira querendo basicamente se aproveitar daquilo, desmatar, virar as costas e ir embora. Eu acho que isso vai estar muito mais com quem leva a madeira para fora, talvez, com quem faz alguma extração para não sei, para um garimpo, para um outro cultivo qualquer. Porque acho que quem está aí hoje querendo vender a madeira, que lucra com a madeira, ele nada mais quer que daqui a 30 anos ele possa lucrar de novo. Né? Hoje a madeira é cara, né? A extração é cara, tudo é caro. Não é igual era antigamente. A pessoa chegava lá, empurrava com o trator, carregava num caminhão e encerrava. Não, hoje a mão de obra é cara. Então, assim, eu vejo o mercado hoje, no termos de desmatamento, controlado. Né? E vejo muita gente séria nesse segmento aí, tanto de fornecedores quanto de empresas que estão fazendo replantio. Hoje a gente trabalha tanto com a madeira de lei, né, que é a madeira que você acabou de citar de desmatamento, como madeira reflorestada. Então, assim, são, cara, empresas seríssimas que estão ali fazendo, que fazem um rastreio. Tem vários organismos que controlam isso. Eu, sinceramente, hoje não vejo esse perfil que está sendo aí um vilão de desmatamento. Que ficou muito pelo nesse contrário. imaginário nosso, Sim, né? eu acho um pouco. E volto a falar, o que é a madeira hoje numa obra? A madeira hoje numa obra ela vai entrar muito mais como acabamento, como a cereja do bolo, do que como obra em si. Entendi. Né? Você não vê uma casa de madeira. Ou se tem uma casa de madeira hoje que estão os chalés que estão na Sim. moda, né? Hoje todo mundo quer ter um chalé. Mas o steel frame veio muito, né? Exatamente. É feito de steel, é feito de madeira de reflorestamento quase que 100%. Por exemplo, a gente está montando um chalé hoje, vamos montar muito em breve na Eucalipto. Para a pessoa realmente entender o que é uma montagem de um chalé pré-moldado de madeira. 100% de pinos tratado. 100% de pinos reflorestado. Não tem outra, né? O pinus não é uma madeira natural do Brasil. Então, é 100% ecológico. Tanto é que o pinus nem o rastreio do IBAMA ele tem. Sim. Não, e assim, eu acho que a galera ficou muito no imaginário popular, assim, não vou usar este material porque este material é madeira, a madeira saiu da Amazônia. Ficou muito estereotipado. Tem Porque, esse- por exemplo, vou fazer steel frame, beleza. Vai ser uma obra mais rápida, vai ser uma obra seca, vai ser uma obra linda, maravilhosa. Mas e o processo industrial para a extração desse ferro e a construção dessa viga metálica? Exatamente. Assim, é uma coisa absurda. Absurda, às vezes muito que mais demanda de danoso. recursos naturais. É um absurdo. Exatamente. Então, assim, o que é sustentável? Eu acho que a gente está no momento de se questionar. Exatamente. O que é ser sustentável, entendeu? Tem duas arquitetas que eu amo de paixão, que elas vieram aqui já algumas vezes, que elas falam assim, às vezes ser sustentável é não comprar. Elas estão fazendo reformas e tal, e vira e mexe, elas olham piso de taco por debaixo do laminado, né? Sim, acontece muito. Muito. Pô. E aí elas falam assim, cara, por que vamos tirar esse piso de taco que é lindíssimo e Sim, é caro, taco é um lindo. negócio caro e é lindíssimo, então não vamos. É mais ecológico você deixar o piso de taco do que você arrancar o piso de taco, que teve ali, sim, o seu processo, Sim. e aí você vai botar um porcelanato, que teve um outro processo, aquele pino vai virar entulho. Então, assim, o que é ser ecológico hoje em dia? Acho que a gente tem que se questionar, né? E existe alguma maneira
do consumidor final, porque a sua loja é para o consumidor final, ele pode ir lá e comprar também. Sim, com certeza. A minha loja é uma loja aberta ao público, né? Tem algum mecanismo que o arquiteto ou o consumidor final possa certificar ou te pedir para falar, olha, eu queria saber se realmente isso aqui é reflorestado, tem algum selo? Tem, na verdade, quando a gente vende uma madeira que é uma madeira de lei que vem de uma região ou da Amazônia ou de alguma região de extração, realmente, esse tipo de madeira, quando a gente vende, na emissão da nota fiscal, a gente já manda também um documento junto, que é o documento do IBAMA. Que é justamente eu dizendo para onde que eu vendi aquela madeira, que é o DOF. Então, que vai sair no nome dele. Ah, foi o fulano de tal que comprou. Vai sair ali junto com a nota fiscal o certificado da madeira, que é o... Ou seja, não tem para onde correr, né? Não, é feito de forma legal, sabe? E volta a falar, eu acho que quem está nesse meio, tanto aqui quanto lá, não está simplesmente preocupado em derrubar, pegar ali, cerrou. Cara, não é assim mais. Eu acho que é... Mudou muita coisa, eu vejo de forma diferente. Eu acho que a gente tem muito mais problema hoje a nível de tanto problema hoje no nosso país aí Sim. de tratativas de saúde, de formas que estão sendo direcionados os recursos, do que falar que a extração hoje da madeira é um problema de poluição. Cara, eu não vejo por aí, tá? Não é. Sou suspeita a falar, mas não vejo por aí. Eu também tenho minhas dúvidas, assim, eu não acho. Até porque a madeira, você pensa só comigo assim, na minha opinião, a madeira é um dos materiais mais belos para se trabalhar. Eu acho. Sabe por quê? Totalmente Fred? suspeita. É muito legal. Fred, Cara. você não fala, não. Não, mas é sério. Sabe por quê? Porque, por exemplo, o vidro. O vidro ele é 100% reciclado. Você quebrou esse vidro aqui, você pega e faz outro desse mesmo vidro. Só que você leva um processo industrial para fazer isso, Sim. né? Mas a madeira. Acabou a madeira. Você fez o seu chalé lá, não quero mais o chalé, vou derrubar, tudo vai virar lixo. É matéria orgânica. Ela vai voltar para a natureza, ela vai alimentar o solo de novo. Sim. E vai se tornar um novo ciclo. E outra coisa, né? Aquilo vai deteriorar muito rápido, né? Quanto tempo que ela vai estar no lixo? Se ela for pro lixo, né? Porque muitas das vezes também, hoje você tem madeiras de demolição. Sim. Que são mais caras que as madeiras... Exato. Que as madeiras que você compra nova, na teoria. Então, todo mundo quer algo de demolição para fazer aquela bossa final na obra. Então, se isso for pro lixo, beleza. Se for... quanto tempo que aquilo vai na natureza que ela vai ficar? Ou que ela vai estar gerando alguma poluição? Sim. A gente pegar uma garrafa de vidro, então, que você falou. Já era. Que não passou pelo processo de reciclagem. Já era. Já era, cara. Então, a madeira, ela tem essa beleza. Pois né? é. Ela não tem... Porque, assim, estão surgindo leis, inclusive em São Paulo. Eu sei mais porque eu estou na área do vidro. Sim. Mas hoje, em São Paulo, já é obrigatório as usinas darem fim... Descarte consciente, né? Exatamente, descarte consciente. Darem fim a uma porcentagem daquilo que elas produzem, Sim. né? Então, a madeira, ela não vai ter esse problema nunca com a madeira. Não, porque ela mesmo, se ela foi jogada de forma errada, ou se ela foi descartada em algum local, cara, mas quanto tempo que ela vai ficar na natureza? Mais 10 anos? Exatamente. Não, se você fizer 15 um anos? descarte ruim. Se é um descarte ruim dela. Peguei e joguei no mar, Em entendeu? 15 anos ela acabou. Em 10 anos, ou já era uma madeira velha, cara... E ela não gera poluição, porque ela é orgânica, é uma matéria orgânica. Ela vai voltar para a natureza. É muito legal. Agora, vamos falar um pouquinho sobre aplicações de madeira, assim, para a galera entender. Eu queria que você falasse um pouquinho que tipo de madeira você aconselha para a área externa, para a área interna. Porque madeira é um negócio meio caro. Não dá para a gente comprar madeira de lei para tudo. Tem que ser pesado. Sim. E vou te falar, uma coisa que a gente percebe no mercado é regional. Sério? Por que eu falo que é regional? Você chega lá, nossa loja fica em Itepava, né? A gente tem... As lojas em si estão em Itepava, a gente atende muito aqui o Rio. Mas você chega hoje no Rio, em Itepava, região serrana, quando você fala em deck, a pessoa logo assemelha o IP. O IP Champanhe, o Cumaru, que hoje é o grande cara do deck. Às vezes você chega numa outra região do país, você vai escutar um outro nome de madeira, uma outra essência mesmo, sabe? Então a gente percebe que isso é regional. Então, hoje, se eu for falar de deck, eu vou te falar em Cumaru. O que você me diga para fazer um deck hoje? Cumaru. Tá, você tem alguma outra solução, talvez um pouco mais barata, ou talvez mais ecológica ainda? Tem. Tem o Pinos. Pinos Eliote tratado. Pô, mas o Pinos eu vou botar no meu deck e vai acabar. Não vai acabar. O Pinos, pro teu deck, ele tem uma garantia de 15 anos. Jura? Garantia de 15 anos. Nunca ia imaginar isso. Que no Cumaru não tem.
O porquê? Porque ele passa por um processo de tratamento que pode te dar essa garantia. Então, isso é o legal do Pinus. Além de ser uma madeira de reflorestamento, 100% ecológica, com esse tratamento ele te dá garantia. Ter partes internas, vou botar um forro de Pinus Elliott, vou fazer um ripado, né? Que é a moda hoje, a gente vende muito ripado de pinos para obra de alto padrão. Parte interna é 30 anos de garantia. Caramba, jura? É. E a gente preocupado com a E a gente manutenção. achando que vai acabar. Então, e é uma coisa engraçada agora que eu vou te confessar. Quando eu vejo um Pinus sem manutenção e vejo um Cumaru sem manutenção, eu acho o Pinus melhor. Você acha É que ele engraçado. resiste melhor? A falta de manutenção, sim. Ele, esteticamente, ele não fica tão feio. Se você pegar um deck que já foi invernizado em Cumaru e um deck que já foi invernizado do Pinus, deixou de tratá-lo durante 5 anos, eu acredito que o Pinus ele vai estar menos feio, porque vai ficar esteticamente feio ali, né? Não fica aquela aparência linda de madeira, aquela coisa Sim. que você olha assim, tem aquela cor mel. Eu acho a estética do pino melhor sem o tratamento quando eu comparo ele com a madeira de lei. Entendi. Então é engraçado. E dá pra fazer tudo de pinos? Tudo. Janela, esquadria, tudo. tudo, Você imagina, tudo que você imagina. Entendi, bacana. Inclusive, o grande hoje suprassumo dos arquitetos é o MLC, que é a madeira laminada colada. Quero que você fale um pouco disso. que Isso eu é não muito conheço. legal. Isso está em altíssima evidência aqui. Fora do Brasil, Estados Unidos, hoje estão sendo construídos prédios, cara. Sério? Foi feito um De McDonald's madeira? de madeira, prédio de andares de madeira. Você vê a robustez Sim, dessa matéria, né? São estruturas que acaba tendo um outro material em conjunto, né? Uma coluna foi de ferro, mas aí a terça foi de madeira. Mas isso está acontecendo, que antes não tinha, né? Então, acabou de ser construído o primeiro McDonald's lá fora, em alguns estados dos Estados Unidos, de madeira. Bacana. Realmente, as estruturas externas eles fizeram com vigas metálicas, mas toda a parte interna foi de madeira, no MLC. Então, o que é o MLC? É a madeira, vamos falar assim, a madeira sem limite? É a madeira que dá vãos de 12 metros. Por quê? Nossa. Você pega... É muito legal. Você pega várias lâminas, né? Então, primeiro que ela é unida em fingers, né? Que é uma união que, justamente como um dedo, ela se trava no comprimento. São colocadas em prensas gigantes, com a cola, né? Cada lâminazinha daquela recebe uma cola. E depois a prensa, ela acaba fazendo aquela compactação e vira uma viga, né? Hoje, por exemplo, a gente tem um fornecedor que tem uma capacidade de estar montando uma viga para você com 12,80 por 1 de altura. Rapaz, é É absurdo. muito legal, é muito legal. Como é que transporta isso? Então, aí vai a parte logística. Aí a gente tem carretas hoje que transportam bem 12 metros, não é tão difícil. Aí entra a parte da gente fazendo o resto do trabalho, com guindaste, com muque que a gente trabalha. Porque vai ter que ter um muque, porque não vai ter como descarregar isso. Fatalmente, em muito poucos casos, entra uma carreta desse porte numa obra. Entende? Entra num condomínio, entra não vai entrar. Na minha região, que é a região de Serra, cara, chance zero de uma carreta subir morro e fazer uma entrega dessa. Então é por isso que a gente acabou tendo divisões dentro da empresa e acaba trazendo essa facilidade de estar colocando dentro da obra do Porque cliente. você acaba entregando a solução para o cliente, né? Você não entrega o problema. Não. Porque o cara, eu quero uma viga assim assado. Tá, beleza, eu tenho. Toma aqui, mas se vira para usar. Tá, não vai. Se vira pra... Tanto é que aqui o MLC, o processo do MLC, a maioria das indústrias que fazem elas entregam pronto. Bacana. Porque é algo realmente que demanda de uma solução. As indústrias que são pioneiras aqui no Brasil estão em São Paulo, né? Então elas pegam e te entregam isso. O projeto vai ser montado na tua obra. Tá? Bacana. E fechando o MLC, hoje, ou ele é feito de eucalipto, ou ele é feito no Pinus. Então eu vou puxar para o meu lado, porque hoje o meu fornecedor ele me atende no Pinus. O que na nossa visão é melhor? Né? O Pinus e o que seria pior? Vamos comparar ele com o eucalipto. A densidade do eucalipto e do Pinus são diferentes. Então, quando você faz um tratamento no autoclave de Pinus, ele penetra 100% na madeira. Então, ele penetra do começo ao final da peça. Quando você pega no eucalipto, não. A densidade do eucalipto é muito maior. Então, ele só pega no em volta. Então, o miolo está sem tratamento.
Então, em Entendi. termos de fungo, bicho, toda essa parte, você tem como dar garantia de 30 anos no pino, se ele ficar na parte interna, que ali não vai ter apodrecimento, que ali não vai ter bicho. E no eucalipto a Caramba. gente já fica com esse receio, né? Porque o entorno da peça, ele realmente não consegue ser tratado pela densidade. Aí a pessoa vai contrabalancear essa resposta. Pô, mas então, se ele tem mais densidade, a rigidez dele é maior. Sim, Sim, sim. Mas aí você vai usar, provavelmente, uma viga um pouco maior no pinos. Se você usar uma viga de 60 por 15 no eucalipto, fatalmente você vai acabar usando uma viga de 70 pelos mesmos 15 no pinos. Só que ali você tem como dar garantia. entendi. Inclusive, nessa que eu te falei dos Estados Unidos, foi montada de pinos. Então, hoje, eu trabalho com o MLC de pinos. Esse Deixa eu te fazer fornecedor, uma ele atende pergunta, no pinos. Fred. A galera aqui no Rio não é muito comum, mas mais pro sul, a gente já vê muitas casas de madeira, 100% de madeira. Muito. Dá pra gente fazer uma casa 100% de madeira pré-moldada, com pinos? Dá, mas você vai ter que usar outros materiais ali, em fundação, principalmente, né? A gente não indica que nenhuma madeira ela fique em contato com o solo, tanto o eucalipto quanto o pinos, que você saia realmente do solo, né? Então, que você cria os pirulitos, ou as colunas, ou as sapatas. Isso do concreto até pelo menos o nível da terra. Aí sim, você começa com pino já. E a parte de vedação, né? Calor, frio. Você vai ter que ter algum outro material ali para estar fazendo esse conforto térmico acústico da tua casa. Então, hoje a gente tem o alumínio com injeção de poliuretano, ou a gente vai botar a antiga manta de lã de PET, lã de vidro ali nas paredes. Então, sim, ela é toda de pinos? Sim, ela é toda de pinos. Basicamente, né? Basicamente, com esses materiais para gerar realmente um conforto, né? E térmico e acústico, tanto no telhado. Né? O telhado a gente vai acabar botando algo em alumínio ou em cerâmica, que seja. Existem taubilhas, que a galera... Puta, é uma coisa bem arcaica realmente, mas que não funciona. Então, estruturalmente... Funciona bem estruturalmente se eu usar o pinos. Sim, funciona. Você vai fazer fechamento de parede interno, externo, a estrutura dela, tudo no pinos, mas com Existe esses folha materiais. de pinos para, tipo assim, hoje em dia a gente vê muito paredes internas sendo feitas com gesso cartonado, Sim. né? Tem como a gente fazer com as folhas de pinos? Ou não é O viável? processo parecido com o MLC, né, que é o madeira laminada colada, também se cria painéis. Então, hoje você consegue fazer painéis de 2 por 1, 2 por 40 por 1 e 20, também numa madeira colada, né? Então, vai ser ripados, né, pequenos ripados que vão ser feitos painéis. Entendi. Só que nesse caso de montagem de casa, por exemplo, esse chalé que a gente vai montar lá, possivelmente a gente vai montar com pinos, mas imagina um assoalho, né? Um assoalho é aquele que tem um macho e a fêmea ali, né? Que um Sim. encaixa no outro. A gente chama essa peça de frontal. Por quê? Porque ela tem um rebaixozinho nela, então ela te ajuda a não ter tanto aquele trabalho, né? Porque a madeira, ela trabalha, né? A madeira, ela ganha umidade, ela perde umidade, então ela tem esse trabalho. Quando você coloca uma madeira dessa com um rebaixo, você acaba não percebendo tanto Ok. na parte da parede, entendeu? Se você coloca ela toda fechadinha como um assoalho, esse trabalho você acaba percebendo. Se ela encolher um pouquinho, ela vai te dar uma fresta. Se ela... até mesmo a madeira, é engraçado, a gente não percebe isso, mas ela estufa. Então, vamos trocar um pouquinho o assunto pra gente fechar esse. Vamos falar que você comprou um assoalho de uma madeira de lei seco em estufa. Vamos falar que você comprou um assoalho de cumaru seco em estufa. Uma puta Top. madeira, uma madeira nobre. Só que você comprou seco em estufa, você vai colocar numa região de umidade que é a minha. Região serrana. Né? Que ela vai aí de uma diferença climática muito grande, umidades altíssimas. Muita mata em volta Muita também. mata, então calor. Aí de noite, aquela temperatura cai muito. Aí você pegou um cômodo, né? Um cômodo igual o seu aqui, um quarto de, sei lá, 4x4, 5x5. Pegou um assoalho seco em estufa e botou ele totalmente travado nas extremidades. Né? Você não deu a folga nas laterais. Você pegou, o teu vão tem 5 metros, você botou uma peça de 5 metros certinha, ela encaixou, aquilo ficou lindo, super bem colocadinho, você não vê Uma peça só, um única, detalhezinho coisa ali, uma linda. frestazinha. Fez isso nos 4 cantos. O que ele vai acontecer se ligar a umidade? Porque uma madeira seca estufa, ela vai ali 20 e poucos % de umidade. Quando Vai dar uma vem a umidade estufada. do ar, 60%, 70%, 80%, a madeira ela vai absorver, ela tá
é um organismo vivo. É. O que vai acontecer com esse assoalho? Ela não vai entrar no assoalho? Ela não cabe mais, cara. Ela joga, ela estufa, aquilo vai tudo para cima. Então, tem também a forma de fazer, né? Sim. Então, a madeira, ela trabalha. Então, fechando esse assunto, quando você faz uma madeira que tem um beat, que tem um rebaixo, que tem... Você não vê tanto esse trabalho, entende? Então, você vai botar um assoalho seco em estufa, cara, procura alguém, uma empresa que vai fazer para você. Um carpinteiro que entenda o que ele está fazendo. Senão você compra, gasta, e no final, aquilo dá tudo errado. E não tem o que fazer, tem que tirar e jogar fora. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Fred. Você falou um pouquinho sobre a proteção térmica e acústica. Como funciona a eficiência térmica e acústica da madeira em relação à alvenaria tradicional que a gente usa no país, que seria o tijolo, o cimento? Sim. Como é que você vê isso? Você acha que é páreo a páreo? Dá para a gente trabalhar alguns artifícios para melhorar? Olha, eu não vou te falar em dados, porque eu não sei te falar isso agora. A gente pode Mas você vê na sua pesquisar, experiência. mas falando por experiência, né? A madeira, ela tem essa qualidade já do termoacústico, né? Só que o que acontece com a madeira hoje? Quando você monta uma parede de madeira, ela é fina, né? Você vai falar de um frontal, igual eu acabei de te falar, 2 centímetros de espessura, né? Você vai vou revestir a parte interna, eu posso revestir com um forro ou com algo que tenha 1 centímetro de espessura. Então, é difícil fazer essa comparação quando a gente parte uma parede de tijolo, que você parte para 13, 15 centímetros. Sim. Entende? Chega a ser injusto. Chega a ser injusto. Então, se a gente tem realmente uma madeira com 15, eu vou te falar que, com certeza, o térmico acústico dela vai ser melhor do que da alvenaria. Só que isso não existe na madeira. Você não vai montar uma parede de 15 centímetros de madeira. Igual se fazia antigamente, né? Que isso realmente você está numa fazenda. Tem fazendas que são montadas de blocos, realmente. Enormes, né? Enormes, enfim. Então, esse dado, você acaba não conseguindo comparar em igual tamanho, sabe? Então, por isso que acaba que no meio, essa parede, por exemplo, que a gente está falando de um chalé, feito em madeira, uma espessura total, ela vai estar trabalhando para 10, 11, porque no meio se criou um bolsão ali, né? Uma camada onde você vai trabalhar com material que vai fazer esse trabalho